Olá pessoal, professor Diego Chavarria, e no nosso curso Como Montar uma Empresa, Empreendedorismo, vamos falar agora sobre preço. E nós vamos começar a falar sobre preço com uma provocação. Tá tudo caro, não? Afinal, como saber se o preço está certo? Na minha experiência como professor, consultor e profissional, eu tenho consciência de que diversas vezes o cliente mente sobre a percepção dele de preço. O cliente fala, tá muito caro, não vou comprar, mas acaba comprando. O preço está muito alto, mas na realidade o preço está aceitável. Preço é uma variável que o cliente tende a buscar esconder a sua real percepção. Portanto, é uma variável difícil de compreender se nós formos direto ao cliente perguntar para ele: afinal, o preço está bom ou não? Portanto, eu provoco aqui uma discussão. Como saber se o preço está certo ou não? Existem diversas técnicas e diversas metodologias para desenvolver esta percepção. Mas eu quero, portanto, começar falando que antes de se pensar se o preço está certo ou não, a empresa precisa construir uma estratégia de precificação. Tanto a estratégia de precificação no lançamento do novo produto ou do novo serviço, quanto uma estratégia de precificação pensando em qual é a posição que ela pretende assumir no mercado. A partir disso, ok, podemos estudar, afinal, o preço está certo? O preço está correto? O preço está caro? Mas, novamente, esta percepção é difícil de se obter. No material complementar, eu vou deixar um artigo que trabalha a partir da metodologia de Conjoint Analysis, ou análise conjunta, e que, entre outras coisas, estuda se a percepção de preço do cliente está correta. Em especial, esse tipo de análise busca avaliar, a partir de múltiplas variáveis, a partir de múltiplos atributos de produto, o quanto um cliente valoriza e o quanto o cliente está disposto a pagar por aquele produto. Mas, novamente, o primeiro passo é que a empresa estabeleça suas estratégias de preço, suas estratégias de precificação. Uma outra questão importante para se falar sobre a técnica de Conjoint Analysis é que ela é uma técnica multivariada e relativamente complexa, mas é uma técnica bastante interessante. Está no material complementar. Avançamos um pouco, voltamos atrás, vamos falar afinal sobre preço. E o que é preço? Kotler fala. Kotler por quê? Porque preço é uma variável de marketing. Kotler fala que é a quantidade de dinheiro cobrada por um produto ou serviço. E, mais amplamente, preço é a soma dos valores que os consumidores trocam pelos benefícios de se ter ou usar um produto ou serviço. Ou seja, eles trocam dinheiro por benefícios. Isso é importante, esta compreensão, que é uma troca. Dinheiro, então, é um meio de troca. Preço é o quanto esta troca vai pesar no bolso do meu cliente. Falei que preço é uma variável de marketing. E preço é uma variável bastante complexa de marketing. Muitas empresas não compreendem preço a partir de marketing. Muitas empresas ligam preço exclusivamente a custos. E esse é um erro. Mas estamos avançando demais. Vamos ver mais alguns conceitos antes de discutir o processo de precificação. Preço é o valor justo pago pela posse
de um bem ou serviço. Por que valor justo? Porque, acima de tudo, preço e, acima de tudo, o processo de comercialização de um produto ou serviço deve trazer a percepção de que ele foi vantajoso para os dois lados. Ou seja, na medida em que eu cobro um valor justo, eu estou também entregando um valor justo. Novamente, a partir da estratégia de precificação que eu adotar. Se eu estou adotando uma estratégia de produto premium, de preço premium, o valor obviamente será mais alto. Lembrando, preço é parte da estratégia de marketing. Preço é uma variável de marketing. Preço é parte do processo de marketing. E, portanto, preço tem que estar alinhado com as demais variáveis de marketing. Portanto, se eu adoto um posicionamento premium, se eu adoto uma comunicação premium, se eu adoto uma distribuição premium, o meu preço será premium. Da mesma forma, se o meu produto é um produto popular, se o meu produto é um produto barato, não adianta eu querer cobrar um preço mais alto. Tudo, no final das contas, tem que ser coerente, como forma do nosso cliente perceber o quanto, afinal, é vantajoso para ele adquirir o nosso produto ou serviço, adquirir a nossa solução para o seu problema. Processo de precificação. Primeiro, definimos quais são os objetivos de precificação da empresa. A partir dos objetivos de precificação, os quais nós vamos discutir daqui a pouco, nós avaliamos a resposta dos clientes a este preço e se existem outras restrições. É importante também avaliarmos qual é o potencial de lucros nesta estratégia de precificação. Afinal, o preço é vantajoso para mim também? A partir disso, devemos definir o preço inicial e vamos fazendo ajustes conforme o necessário. Vamos passar por alguns pontos importantes desse processo de precificação. Primeiro lugar, objetivos de preço. Existem vários objetivos e aqui eu trouxe 5 destes objetivos. É importante que a empresa, quando vá definir um preço, ela compreenda, afinal, por que eu estou estabelecendo este preço? Qual é o meu objetivo com o estabelecimento desse preço? Em primeiro lugar, eu posso ter uma precificação por segmentação e posicionamento. O que é uma precificação por segmentação e posicionamento? É uma precificação na qual nós buscamos identificar, afinal, qual é a posição da empresa no seu mercado. É uma posição premium ou é uma posição de um produto mais popular? E a partir deste posicionamento, eu vou precificar. Por outro lado, eu posso também procurar um processo de precificação que busque ampliar vendas ou lucros. Aqui é importante colocar bem claro, eventualmente eu posso buscar aumentar o meu volume de vendas, ou seja, eu posso buscar aumentar o meu market share, minha fatia de mercado. Se eu for buscar um aumento de vendas, muitas vezes eu vou baixar preço e muitas vezes eu vou reduzir a minha lucratividade. Bom, vai depender da estratégia da empresa. Por outro lado, se a estratégia da empresa for de aumentar a sua lucratividade ou a sua lucratividade no curto prazo, pode ser que a empresa aumente mais os seus preços. Pode ser que seja interessante para a empresa aumentar
o preço e, eventualmente, inclusive, reduzir o seu volume de venda. Vai depender da estratégia da empresa adotada para o processo de precificação. Conectado a essa ideia, nós temos a possibilidade de precificação pensando na participação de mercado. Se eu estava falando sobre a questão das vendas, aqui eu estou pontuando que pode ser interessante para uma empresa adotar um determinado volume de mercado como sua meta. Por exemplo, 10%, 20%, 30% ou eventualmente até 1%. Nesta participação de mercado, a empresa entende que concorre bem e, portanto, a sua precificação deve ser tal que busque esta determinada participação de mercado. Por outro lado, pode haver uma situação em que o objetivo de precificação da empresa seja simplesmente sobrevivência. Nesse caso, a empresa vai precificar buscando preços baixos que aumentem as suas vendas, mas que pelo menos cubram os custos variáveis. Porque os custos fixos não tendem a não ser cobertos numa situação como essa. É o caso, neste momento, de diversas empresas de varejo aqui no Brasil. O preço de sobrevivência ele é interessante. Ele é discutido inclusive em termos do ponto em que é interessante fechar a empresa. Quando eu não consigo cobrir nem os custos variáveis, é momento de avaliar fechar a minha empresa. Bom, lembrando que nós vamos discutir estes conceitos como custo variável, custo fixo e inclusive o ponto de equilíbrio da precificação quando nós estivermos discutindo a avaliação financeira da nova empresa. Por fim, nós podemos ter uma precificação com foco em responsabilidade social. Nesse caso, podem haver algumas estratégias diferentes. Por exemplo, eu posso reduzir o meu preço de forma a que eu consiga atingir, de forma que eu consiga atender alguns públicos específicos que com o meu preço normal eu não conseguiria atingir. Também pode ser que eu aumente o meu preço para que com isso eu pague para os meus fornecedores valores os quais sejam mais justos, num conceito de comércio justo, de construção da economia mais justa. Essas estratégias de responsabilidade social, em especial, devem ser levadas ao consumidor final, que especialmente tende a aceitar um custo maior se perceber que aquele produto, ele, além dos benefícios que ele traz, aquele serviço, além dos benefícios que ele traz, ele também traz um benefício social. Quando eu estou construindo um processo de precificação, existem basicamente duas formas de precificar. Por um lado, eu posso desenvolver a minha precificação a partir do meu custo de produção ou do meu custo de oferecer o serviço. Se chama de precificação baseada em markup, ou baseada em ponto de equilíbrio, ou baseada simplesmente em custos. Neste caso, eu adoto um markup, ou seja, um percentual que eu coloco sobre o custo do produto, o custo de produção ou o custo do serviço, como forma de obter a minha margem de contribuição específica para cada venda. Ou seja, eu estou preocupado neste caso que a cada venda eu obtenha um pouco de lucro, eu obtenha um pouco de contribuição para a construção do meu lucro. Existem diversos casos de empresas que adotam markup como estratégia de precificação. Trago aqui o caso da Walmart do Brasil, a qual adota um markup linear de 7%
sobre todas as suas vendas. É óbvio, existem diversas estratégias que podem ser adotadas em termos de construção, inclusive, deste preço baseado em custo. Por exemplo, quando trabalhamos com produtos de luxo ou produtos voltados a classes mais abastadas, mais elevadas, nós temos precificações com markup, os quais eventualmente acrescentam 200% ou até 300% sobre o custo do produto. Vai depender do valor que o canal em específico vai trazer àquele cliente. Nós já discutimos a questão do canal e nesse momento é muito importante compreender, afinal, qual o valor que o meu canal agrega ao cliente. Na precificação por custo é muito importante que eu determine o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o volume de vendas que é necessário para que eu consiga cobrir todos os custos fixos de um determinado processo de produção ou da oferta de um serviço. Ou seja, ponto de equilíbrio é custo fixo sobre preço de venda menos o custo variável. E essa diferença entre preço de venda e custo variável nós chamamos de margem de contribuição. O que é importante que nós tenhamos em consideração quando falamos de ponto de equilíbrio é que abaixo da quantidade de vendas do ponto de equilíbrio a empresa opera em prejuízo. Acima deste ponto de equilíbrio a empresa obtém lucros, ou seja, é importante conhecer que ponto de equilíbrio é esse. Diversas empresas precificam através de custo. Uma das razões que muitas empresas escolhem precificar por custo é que é mais fácil precificar por custo, afinal, eu conheço os meus custos. Conhecendo os meus custos, é mais fácil para mim estabelecer um valor que eu deva vender para cobrir estes custos. Apesar de ser mais fácil precificar por custo, pode ter diversos problemas desse processo de precificação. Entre estes problemas pode acontecer de, por exemplo, eu determinar um preço que está fora da realidade de mercado, que está muito baixo ou muito alto para a realidade de um mercado em específico. Independente de eu precificar por meio do custo ou precificar por meio do mercado, da minha percepção de mercado, a qual nós já vamos discutir, é importante que se saiba. Sempre é importante compreender os custos de uma empresa. É sempre importante conhecer os custos de uma empresa. Mesmo que eu consiga vender com markups de 200% ou 300%, é importante que eu compreenda os custos. Por outro lado, é importante que nós compreendamos também o conceito de curva de demanda, o qual vai guiar a segunda forma de precificação que nós temos. O conceito de curva de demanda, que é um dos conceitos mais antigos e mais disseminados na economia, nos traz a percepção de que, à medida que eu reduzo o preço de um produto, a quantidade vendida aumenta. Ou seja, pessoas têm o dito preço de reserva, ou seja, aquele preço máximo que elas pagam por um bem ou serviço. À medida em que eu vou reduzindo o preço, mais pessoas são atingidas no seu preço de reserva e assim eu passo a vender mais. Portanto, quando eu reduzo o preço, tendo a vender mais. Quando eu o aumento, eu tendo a vender menos. É óbvio também que essa realidade ela é muito diferente para quando estamos falando de produtos tais como gasolina, as quais as pessoas estão dispostas a pagar preços muito mais altos do que os preços de mercado
para ter acesso a esse bem, como, por exemplo, roupas, nas quais as pessoas aceitam não consumir caso o produto esteja muito caro. Esse conceito nós chamamos de sensibilidade a preço da demanda. Isso é importante porque nós vamos falar agora um pouco sobre preços baseados em valor, também dito preços baseados em mercado. Quando nós falamos em preços baseados em valor, nós precisamos partir da percepção do valor. E lembrando aqui o conceito de valor, valor é a diferença entre o benefício que o cliente percebe em determinado bem ou serviço e a sua percepção de custo. Portanto, quando eu estou falando em termos de valor, existem diversas posições em que o cliente pode se colocar. Por um lado, um produto com alto benefício e baixo custo pode ser entendido como um produto de alto valor ao cliente. Por outro lado, um produto com médio benefício e médio custo, ele é um produto de boa qualidade por preço justo. E um produto de alto custo e alto benefício, ele é um produto premium de alto benefício. Existem, óbvio, situações em que o custo é percebido como maior do que o benefício entregue. São as situações de baixa qualidade ou, eventualmente, de achaque ao cliente. Uma empresa precisa definir em que posição de valor ela deve se colocar. Deve se colocar como alto benefício? Deve se colocar como baixo custo? Qual é a estratégia que a sua empresa está adotando? Um dos erros mais comuns que eu vi empresários, que eu vi empreendedores e que eu vi executivos cometerem é de dizer que o meu produto tem alto benefício e baixo custo. Produtos e serviços de alto benefício e baixo custo são raros. Dificilmente esta posição de mercado realmente é percebida desta forma pelo cliente. Provavelmente, se formos ao cliente, o cliente dirá: é um preço justo por um benefício intermediário. Portanto, cuidado quando vocês forem dizer que o produto de vocês é de alto benefício e baixo custo. Será? Será que vocês realmente conseguem entregar um produto de alto benefício por um baixo custo? Lembrando também que esse custo ele está sendo colocado na ótica do cliente. Trago aqui o exemplo da Apple. A Apple é uma empresa de alto benefício, com produtos reconhecidos, com produtos desejados, com grandes defensores da sua marca. Nem por isso a Apple descuida dos seus custos, muito antes, pelo contrário. A Apple é uma das líderes de custo no mercado. Não quer dizer que é de preço mais baixo, muito antes, pelo contrário. A Apple trabalha para reduzir seus custos, mantendo a sua qualidade. E o preço é prêmio. Afinal, o produto é prêmio. Lembrando, preço é uma variável de marketing. Nessas discussões sobre posições de preço, temos três posições básicas: a premium, a média e a de produtos populares. Aqui eu trago três exemplos. Tênis Nike. Entre alguns tênis Nikes, nós temos tênis com alta qualidade, alto benefício e inclusive tênis que são entendidos como raros. Temos, por outro lado, outras marcas que trazem produtos de qualidade, mas menor custo ao cliente. Menor custo por quê? Porque trazem menor percepção de benefício. Aqui o que eu quero trazer é a percepção
Pode ser que a empresa que está ofertando os produtos seguidores da Nike trazem produtos tão bons quanto. Não estou discutindo aqui. O que eu trago é que a Nike entrega ao seu cliente um benefício maior, que está inclusive atrelado ao patrimônio de marca e ao patrimônio de identificação com ídolos tais como Michael Jordan. E nós temos também a precificação em situações específicas. Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente sobre a precificação de novos produtos, mas eu quero aqui falar sobre a precificação em produtos já existentes. Por exemplo, quando nós temos produtos que são perecíveis, por exemplo, alimentação, ou mesmo quando nós temos a precificação de determinados serviços que estão relacionados a determinadas épocas do ano, nós temos o conceito de perecibilidade. Um produto ou serviço pode não estar bom para o consumo daqui a pouco. Portanto, eu preciso fazer com que esse produto se torne mais aceitável ao meu cliente, atingir outros preços de reserva. Portanto, é comum que à medida em que a vida útil de um bem se aproxime, que a vida útil de um serviço se aproxime, o preço vá caindo. Todos nós já compramos uma promoção no supermercado de produtos próximos ao vencimento. Um alerta aqui é que produtos vencidos não podem, obviamente, serem comercializados. Por outro lado, nós podemos ter situações de precificação em que o objetivo é exclusivamente a diferenciação de um produto. Quando eu falo num processo de precificação em situações específicas e falo sobre diferenciação, aqui eu estou falando sobre o conceito econômico de diferenciação entre clientes. Podem existir situações em que o mesmo produto é comercializado a clientes diferentes, tendo assim preços diferentes. Nessa situação, por exemplo, nós temos a energia elétrica, a qual tem preços diferentes se o cliente é uma residência de alto luxo, se o cliente é, por exemplo, uma indústria, se o cliente é um comércio ou se o cliente é um consumidor de baixa renda ou rural. Esta diferenciação, portanto, depende da capacidade e do interesse da empresa compreender que existem diferentes grupos de clientes aos quais ela atende e esses diferentes grupos de clientes têm capacidades financeiras diferentes. Por outro lado, também é importante colocar que a precificação depende do estágio do ciclo de vida do produto. Produtos que são novidade, produtos que são novos, tendem a ser precificados com preços premium. Tendem, nós já vamos discutir no slide seguinte, afinal, quais são as estratégias existentes para novos produtos. Mas é uma tendência que novidades são precificadas de forma mais alta. E à medida em que o produto vai se popularizando, à medida em que o serviço vai se tornando um serviço conhecido, ele tende a reduzir de preço, até pela entrada de novos competidores no mercado. Também existem situações para precificação de linhas de produtos. Se eu possuo uma linha de produto tal como a Volkswagen tem no Brasil, eu preciso desenvolver uma precificação que deixe claro ao meu cliente quais são os produtos premium, quais são os produtos intermediários e quais são os produtos
destinados às classes mais populares. Esta precificação de linha de produtos nem sempre representa os custos específicos de cada produto, e ela pode inclusive variar por mercado. Por exemplo, no Brasil, a Volkswagen adotou um posicionamento que coloca o Nivus como o seu SUV de entrada, o seu SUV mais barato. Em outros mercados, a Volkswagen adota o T-Cross como o seu SUV de entrada, sendo o Nivus o seu segundo produto. Isso se dá inclusive pela diferenciação de preço, mas também pequenas diferenciações no produto em termos de adicionais. Esta precificação dentro de uma concepção de linhas de produtos faz com que cada produto dentro da minha linha encontre o seu cliente e que, óbvio que de forma ideal, nenhum produto canibalize o outro. Quando estamos falando na precificação de novos produtos, nós temos uma concepção já bastante sedimentada nas ideias de penetração e desnatamento. A situação normal é a que nós chamamos de desnatamento, ou seja, o produto, quando entra no mercado, entra com um preço mais elevado e esse preço vai caindo ao longo do tempo à medida que o produto se populariza, se torna mais comum e que novos concorrentes entram no mercado. Por outro lado, eu posso ter preços ditos de penetração. O que é um preço de penetração? Eu lanço o meu produto ou especialmente o meu serviço com um baixo preço, tentando com isso obter uma parcela significativa do mercado, obter uma quantidade relevante de clientes. A partir desta base de clientes estabelecida, eu aumento progressivamente o meu preço. A maior parte dos produtos utiliza uma estratégia de desnatamento em termos da precificação de um novo produto. Já muitos serviços adotam uma estratégia de penetração, especialmente quando nós estamos falando em serviços os quais têm um elevado custo fixo e baixo custo variável. Por exemplo, serviços de internet, por exemplo, serviços de comunicação, telefonia e energia elétrica. Neste caso, é importante que eu construa uma base grande de clientes, que eu tenha diversos clientes, para depois começar a buscar lucro por meio da elevação de preço. Avalie qual é a característica do seu produto para decidir qual a estratégia que vai adotar. Para além da precificação de um novo produto, temos também as possibilidades de descontos. O desconto ele é principalmente quando eu preciso alavancar, quando eu preciso ativar, quando eu preciso acelerar a venda de um determinado produto ou serviço. Posso ter descontos por quantidade, descontos que são negociais, os ditos descontos comerciais. Eu posso ter um abatimento na troca de um produto novo por um antigo. Eu posso ter um desconto sazonal, por exemplo, um desconto para quando está na baixa temporada. Eu posso ter um desconto para pagamento à vista e eu posso ter uma margem promocional, que é uma margem para negociar eventualmente uma situação em que eu construo um relacionamento de mais longo prazo. É interessante trabalhar com descontos, mas é importante também se colocar que o preço é o preço, o desconto é desconto. Portanto, eu preciso acertar no preço e não esperar ajustar o meu preço no desconto. Também um outro conceito importante a se colocar é do preço geográfico. E aqui eu posso ter
três diferentes abordagens. Por um lado, eu posso ter o dito preço FOB, ou seja, o preço na fábrica, o preço no meu centro de produção, o preço no meu centro de distribuição, e incluo os custos de levar o meu produto até o consumidor. Apesar dessa ser a estratégia mais comum, esta não é a única estratégia. Eu posso ter também estratégias nas quais eu determino para toda uma área geográfica um único preço. E eu posso ter situações em que eu determino para algumas áreas geográficas preços específicos. Vamos colocar no caso dos carros no Brasil. Era comum que se cobrasse, alguns anos atrás, preço FOB, ou seja, tínhamos preço normalmente base São Paulo e nos demais mercados incluía-se o custo de frete. Em diversos casos ainda temos essa situação, mas hoje está se tornando mais comum preços ditos uniformes, ou seja, à medida em que nós temos produção colocada em diversas partes do país, o preço tende a ser o mesmo nos produtos em todo o país. Por outro lado, nós temos possibilidades de preços de zonas múltiplas. É interessante colocar que os preços dos carros no Brasil hoje estão baratos em termos internacionais. Sim, carro está caro, mas mesmo assim, os preços nacionais estão baratos se forem comparados em termos de custo com outros mercados. Isto nem sempre foi assim. Em diversos momentos, os preços dos carros no Brasil foram mais altos do que preços em outros mercados. Com a flutuação e a crise que nós tivemos nos últimos anos, o que nós tivemos foi uma redução nos preços relativos aqui no Brasil. Essa redução, ela é temporária, é óbvio, porque afinal, preço é uma variável de marketing. A partir do momento em que as empresas entenderem que podem cobrar mais, obviamente, elas irão cobrar mais. Uma outra questão muito relevante que nós precisamos discutir em termos de preço é que preço também está relacionado a diversos fatores psicológicos. O preço é um importante mediador da percepção de qualidade de um produto, principalmente quando o consumidor não possui conhecimento sobre aquele produto. Se é caro, deve ser bom. Esse é o caso, no Brasil, do consumo de vinho. A maior parte do consumidor brasileiro de vinho tem muito pouco conhecimento sobre o que é efetivamente qualidade em termos de vinho. Portanto, preço é um grande indicador, talvez o mais relevante, da qualidade de um produto. É um vinho de R$30? É um vinho de 100? É um vinho de 200? Esta precificação traz a percepção de qualidade. Para além desta relação entre preço e qualidade, é importante que se coloque que a indústria de produtos premium e de luxo no Brasil está indo muito bem, obrigado. Lembrando, luxo é exclusividade. Luxo não é necessariamente qualidade. Do mesma forma, a indústria dos produtos populares tem tido um bom crescimento. Um exemplo é o surgimento e o crescimento dos atacarejos aqui no Brasil. Essa concepção de que o preço também tem um impacto psicológico leva a nós estabelecermos preços mais elevados para transmitir uma percepção de alta qualidade
ou eventualmente de exclusividade. Faz com que nós busquemos não depreciar o produto, reduzindo muito o preço. Eis uma armadilha do preço. Se eu reduzir muito o preço, pode ser que se perceba como um produto ou serviço de baixa qualidade. Por outro lado, nós podemos ter a situação do preço quase arredondado, o preço quase lá, R$ 49,99, R$ 59,99. As pessoas percebem o número na frente e não o número como inteiro. Truquezinho conhecido, é óbvio. Por fim, o preço de pacote. Lembrando aqui, venda casada é crime. Mas para além da situação de venda casada, a venda de um pacote faz com que, eventualmente, eu não perceba o quão caro é a compra do pacote como um todo. Portanto, agregando produtos, eu consigo trazer ao cliente uma percepção de que ele não está pagando tão caro por aquele produto. Algumas considerações importantes sobre preço. Nossa regra é que preço é livre. Estamos hoje numa situação de livre concorrência aqui no Brasil. Portanto, é direito de qualquer pessoa que busca vender algo estipular o preço que quiser. Óbvio que existem diversas situações que são exceções a essa regra. Por exemplo, concessões públicas. Mas, como regra geral, nós podemos dizer que estabelecer preço é uma liberdade de quem está vendendo e negociar preço é uma liberdade de quem está comprando. A atenção precisa ser dada para algumas situações, tais como precificações que fogem muito de uma condição de normalidade, que podem ser consideradas eventualmente como crime contra a economia popular. Tirando essa situação, preço é livre. Uma outra consideração importante para se colocar é que quando nós estamos falando em serviços, as pessoas estão comprando uma performance. Principalmente quando a gente fala de serviços pessoais, serviços que são colocados sobre a pessoa. Se compra uma performance. Então, muitas vezes existem problemas na precificação de serviços porque existe a percepção de que um serviço pode não ter custo. Cuidado, todo serviço tem custo. Se você que é um advogado, quem nunca perguntou para você, olha só, dá uma olhada nesse probleminha aqui. Ou um dentista, olha aqui o meu dente. Pode parecer que não existe custo, mas existe. Existe o custo da formação, existe o custo do risco, existem diversos custos associados. Olha só, estou com uma dorzinha aqui. Ok, passe no meu consultório. Essa realidade que em muitos serviços existe uma percepção de que não há custo e, portanto, não se deve cobrar, ela é similar aos produtos ou bens públicos, os quais a maior parte das pessoas dizem não é de ninguém. Não é que não é de ninguém, é de todos. Por exemplo, segurança pública é de todos, uma estrada é de todos, uma ponte é de todos. Apesar disso, existe muita dificuldade em precificar, por exemplo, uma cobrança por uma ponte, uma cobrança por uma estrada, e imagine a possibilidade de uma cobrança por segurança. Portanto, quando nós falamos em termos de um serviço
especialmente um serviço público, há que se ter cuidado no processo de precificação. Aqui eu também quero colocar um senão sobre a precificação de ativos em bolsa de futuros. Muitos alunos, muitos colegas me perguntam onde está bom investir. Conceitualmente, o preço hoje de um ativo em uma bolsa de futuros é um preço justo. E quando nós estamos falando em bolsa de futuros, nós estamos falando na comercialização, por exemplo, de grãos, comercialização de café, comercialização de petróleo, gasolina e derivados. Acho que já falei para vocês, durante muitos anos eu atuei como trader de petróleo, gasolina e derivados. Esse conceito de que o preço é justo é importante compreender que, apesar de que o preço é justo, ele varia, ele flutua. Então é importante se conhecer o mercado em específico para compreender o melhor momento de vender o produto. Aqui é um caso em que quem vende não faz preço, quem vende é um tomador de preço. E agora é com você. Defina a sua estratégia, markup ou valor. Independente da sua estratégia, conheça o preço dos concorrentes. Defina a sua estratégia de posição, premium, médio ou baixo custo. E defina a sua estratégia de entrada, penetração ou desnatamento. E proponha um preço inicial. Esse processo, eu sei, pode ser bastante complexo, mas a nossa planilha na avaliação financeira deve ajudá-lo. Com isso, pessoal, eu estou concluindo essa discussão sobre preço e nós temos diversas outras discussões para continuar aqui no nosso curso sobre como montar uma empresa, empreendedorismo. Muito obrigado.